Audiolivro de Criadores de Tudo Um Pouco. Sinopse. Criadores de Tudo Um Pouco é um livro resultado de encontros no curso de escrita criativa homônimo, ministrado pelo professor e escritor Tiago Strasburger. Autores e autoras iniciantes, de muitas gerações e com diversas referências, entregam textos autorais nessa antologia de contos. Possível através da realização do edital Estevão de Mendonça de Literatura Mato-Grossense, através da CECEL, Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, do Governo de Mato Grosso. Prefácio. Marileide Logon Ribeiro. É sempre um grande prazer fazer parte de algo em que acreditamos, que admiramos e que comunga com a nossa visão de mundo. Eis um projeto espetacular, resultado de muito esforço e grandes parcerias. Um grande investimento literário que promove a formação de novos escritores, cada um com a sua potencialidade despertada, por meio de oficinas e constantes encontros promovidos pelo governo do estado, a partir do competente trabalho desenvolvido pelo profissional amante da literatura viva e pulsante Tiago Strasburger, que vem direcionando e conduzindo com maestria essa incrível arte da palavra, do aprendizado gratuito, que faz surgir, através de textos diversos, a construção de personagens e universos, técnicas utilizadas para a criação de histórias fantásticas que precisam ganhar o mundo. Conhecimentos que surgem do cotidiano, de tantas vozes que nem sempre tiveram a chance de se manifestar. Textos entrelaçados, criatividade ativada por incentivos e possibilidades que ganham espaços e ultrapassarão as fronteiras da escrita, criando ampliadas formas e caminhos para uma leitura transformadora. Como amiga, leitora, mãe, professora e, além de tudo, uma admiradora de cada resultado literário que esse encontro de saberes vem promovendo. Acredito que cada história, cada criação presente nesta obra resulta de diálogos, olhares, trocas de conhecimento, risadas, encontros, incentivos constantes de quem sempre esteve à frente como um verdadeiro capitão, conduzindo sua tripulação a uma nova rota, carregada de sonhos e muita esperança. Que bom que você, leitor, se tornou mais um tripulante de uma jornada que só começa, que ganha novos cenários a cada página, uma viagem que se descortina e provocará mudanças fantásticas e inusitadas em cada um de nós. Prefácio 2, por Tiago Strasburger. Ao caminhar pela calçada da praça, parei em frente a uma biblioteca. Quando lá entrei, tive o privilégio de encontrar criadores e criadoras de tudo um pouco. E nesses encontros fui apresentado a algumas de suas criações. Tentei subir uns andares, mas a escada me trazia de volta à recepção, com a impressão de estar em um banco de ônibus que pensei ser um carro. Vou para qualquer lugar, desde que não seja acompanhado pelo gato de olhar macabro ou para o porão do médico psicopata. Mas se para lá me levarem, ligo para o 911 ou cavo um buraco até o Banco Central. Posso até olhar para o alto e pedir ajuda a uma família de super-heróis que, ao lado da deusa protetora dos marinheiros, assiste ao show de uma banda de capitães intergalácticos. Ao fim, conto estrelas ou vagalumes, mas, dependendo da hora do dia, em meio a uma arca de nuvens, poderei avistar o voo de um periquito e até de um galo que foge de um cachorro. Não precisamos ir ao planeta Daibazal para que as criações aconteçam. Tudo pode estar na conversa romântica da mesa do refeitório ou no banco da própria praça ao redor, ocupado pelo misterioso Sr. Anderson, perto do parque ao lado das ameixeiras trigêmeas, ora repletas de flores brancas, ora repletas de frutas amarelas, onde a menina com a avó não quer brincar, apenas ver o pôr do sol enquanto sonha segurar um buquê de lírios caminhando em direção ao altar. E há quem sonhe no quarto fechado em declamar um poema, há quem queira escrever e mantém no pensamento, há quem compôs uma música, mas perdeu o caderno com a letra no banheiro. Há quem escreve cartas e deixa em uma caixa de madeira guardada no fundo do armário. Há quem sofre com a despedida e há quem sente saudade daquele que vê todo dia. Há quem faz da felicidade uma escolha diária.
Há quem trocaria este livro por um belo enfeite para o cabelo. Isso e mais um pouco, ou isso e muito mais, é o que encontraremos nas próximas páginas, em universos que vieram diretamente da mente deles, os criadores de tudo um pouco. Por onde andas, vagalume, por Ana Paula Dorst. Sempre que a noite caía, a escuridão logo tomaria conta do céu. Luna, uma pequena menina em seu quintal, buscava desvendar o desconhecido que estava acima dela. A lua ausente e a escuridão parecia se estender como um manto que cobria tudo ao seu redor. Luna se sentava em silêncio próximo a uma árvore de amora. Ali, observava o céu quase todas as noites. Em um dia de contemplação, algo aconteceu. Vários pontinhos amarelos brilhavam suavemente, a quilômetros de distância. Essas luzes alcançavam os olhos de Luna e, como um convite, dançavam juntos em uma melodia única. Naquele instante, longos fios de luzes desciam devagarinho pela imensidão no céu em sua escuridão. Luna, que estava em seu quintal, olhou mais atentamente para o céu. Caminhos foram se formando e os longos traços de cor dourada criavam desenhos que Luna permitiu-se imaginar. O gigante, com sua majestosa espada, defendia sua floresta. Uma tartaruga e um imenso e tranquilo mar. Uma ciranda de crianças em plena brincadeira giravam. Um enorme caju reluzente também ganhavam forma em sua imaginação, e cada vez mais atenta se deixava guiar pelos desenhos que surgiam. Luna tinha apenas 11 anos neste dia, e foi naquela noite que viu pela última vez os rastros luminosos que voavam tranquilamente. O tempo foi passando, e as constantes noites de observação em busca das noites brilhantes em seu quintal foram ficando lentamente se tornando passado e escuridão. Os desenhos no céu, aos quais tanto a encantava, foram ficando incompletos, desaparecendo pouco a pouco, até sumirem completamente. Luna cresceu, tornou-se adulta, e os dias passaram mais rápido e as noites mais curtas e apressadas. Mesmo assim, ela nunca deixou de acreditar e continuava em busca de rever as dançantes luzes da noite. Para Luna, as estrelas no céu que a convidavam para dançar na penumbra da noite de sua infância eram os vagalumes que decidiram permanecer com as suas luzes acesas, para sempre, lá em cima, disfarçados como estrelas no céu. Memórias por Angel Brick. Os médicos falaram que o Alzheimer não estava avançando nos últimos meses. Nunca me senti tão bem, tão genuinamente feliz. Assim que saí da clínica, anotei no meu caderno que eu estava estável. Isso eu não podia esquecer. Logo depois liguei para minha mãe. Era a melhor notícia que eu poderia dar a ela. Ainda mais no meu aniversário, que sempre comemorávamos como se fosse o último que eu me lembraria. Constantemente me sentia culpada pela bagunça que fiz na vida dela. Com 32 anos, eu ainda morava com a minha mãe e dependia dela para tudo. Toda vez que eu chegava em casa com uma notícia ruim, eu sentia que um pedaço dela morria. E toda vez que ela me abraçava chorando, um pedaço meu morria. Mas pela primeira vez seria diferente. Quando ela atendeu, a primeira coisa que eu ouvi foi meu apelido. Sempre que ela me chamava de Peixinha, eu já sabia que ela estava preocupada. Estava tão animada que contei tudo para ela, quase sem pausa entre as frases. Decidimos viajar para comemorar o meu aniversário. O diagnóstico positivo, principalmente a vida. O sol estava se pondo, tingindo o céu com cores quentes, e eu observava tudo pela janela de trás do carro. As cores eram bonitas. Estavam tão feliz por me lembrar do nome delas. Minha mente ainda estava confusa, mas sentia que as coisas ficavam cada vez menos embaçadas. Encostamos para descansar um pouco no carro mesmo. Estávamos o dia todo na estrada, mas pelo menos amanhã chegaríamos à nossa casa de praia. Às vezes sinto que estou me perdendo em um labirinto na minha própria cabeça. Algumas coisas parecem familiares, mas outras são estranhas, como se não pertencessem a mim. Dessa vez, no entanto, parecia diferente. Há algo reconfortante em estar voltando para um lugar de que eu ainda tenho boas memórias. Peguei no sono e quando acordei o sol já estava nascendo.
com as mesmas cores bonitas da noite anterior. Quando minha ficha caiu, peguei o caderno que estava no banco do meu lado, mas não era o banco do carro que tanto andaria na vida. Eu estava em um ônibus lotado. Ao lado do meu caderno tinha uma pequena caixinha com o nome da minha mãe. Li nas minhas anotações as mesmas palavras que lerá tantas vezes. Eu sabia que isso eu não podia esquecer. Sua mãe morreu. Você está sozinha. Você está indo jogar as cinzas dela na casa de praia. A proposta. Bruna Caroline Abreu. Estamos há 1 ano planejando esse dia. Nada pode dar errado. Esse pensamento ecoava na minha cabeça enquanto me curvava no balcão para arrumar a petúnia que estava quase caída do vaso de flores. E também, ao menos 20 vezes por dia na última semana, que embora fosse a mais importante que tive aquele ano, estava nos últimos minutos do que seria a realização de um sonho que tivemos na infância. Afinal, nos conhecemos aos 12 anos de idade e nunca nos separamos desde então. De repente, começo a escutar a sinfonia ensaiada por acordes de violinos. O caminho de vidro, que fazia uma curva, coberto por flores, que levava até o altar à brisa do mar. Exalava o cheiro dos lírios nas minhas mãos e me faziam sentir um frio na barriga, jamais experimentado antes, seguido de uma leve dor no peito, que deveria ser de tanta felicidade. Dei um passo à frente, arrumando o vestido, para que pudesse ficar perfeitamente alinhado. Perfeito, como sempre sonhamos. Começa a ouvir ao fundo a música que definimos como nossa. Segura a minha mão, você terá que me cuidar. É teu, meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração para esse dia chegar. Quando finalmente avanço em direção ao altar, fecho os olhos para poder fixar aquela sensação em mim, como naqueles momentos tão importantes que tiramos uma fotografia mental, para nunca mais esquecer. Assim eu estava fazendo com os meus sentimentos. Ali, naquele momento, enquanto caminhava sozinha até o altar, olhava em volta os rostos familiares. Tudo estava tão lindo, perfeito como sempre sonhamos. Impressionantemente, nada havia dado errado, nem mesmo um convidado havia chegado atrasado, ou nenhum bem-casado tinha se perdido na entrega. Tudo estava como deveria estar. Por um breve segundo, fechei os olhos para me situar. Estava começando a me sentir tonta. E a visão começou a escurecer, como em um breve desmaio. Senti meu corpo bater no chão e olhei em volta, e todos continuarem sorrindo como se minha queda não significasse nada. O estrondo nos meus ouvidos seguia como um chiado, e todo o cenário que girava repercutia em câmera lenta, a não ser pela nossa música, que continuava tocando ao fundo e diminuindo cada vez mais, agora como se fosse em um rádio antigo, que chiava cada estrofe e fora de sintonia. Para a maior festa da vida, quem convida é o amor. O céu acende luzes e nos faz um favor. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração para esse dia chegar. Vejo todos os momentos com meu noivo passando pelos meus olhos, como se fosse um trem correndo em alta velocidade, e cada vagão exibisse uma lembrança diferente. Mas era difícil ver quando todas passavam muito rápidas. Quando abro os olhos novamente, sinto-o me abraçar, envolvido junto a mim. Agora nós dois estávamos no chão, e ele estava em prantos, pedindo para que eu ficasse, mas eu não iria a lugar algum. Por favor, meu amor, por favor, eu não posso continuar sozinho, eu não posso fazer isso sem você. Pude sentir que ele engoliu seco e me abraçou ainda mais forte. Então olhei em volta novamente e pude perceber que o cenário não era mais o mesmo. Nós estávamos em um beco escuro e eu sentia minhas mãos tremerem e o corpo paralisando aos poucos. Um frio que começou pelas pontas dos dedos dos pés e subia, fazendo com que meu corpo se tornasse gélido. Minhas últimas lembranças eram de ver meu amado se ajoelhando e fazendo a proposta que teria nos tornado noivos. Lembro-me de descrever
minuciosamente no jantar como seria nosso casamento e como ele seria perfeito, como sempre sonhamos. A memória que enfim voltara rapidamente me fez lembrar do estrondo repentino que veio na minha direção quando saímos do restaurante e da leve dor em meu peito que agora já fazia com que eu não conseguisse me mover. A sensação de frio na barriga ainda estava lá, mas agora era medo. O dia em que nada deveria dar errado foi afetado por essa bala perdida. O socorro já está a caminho. Por favor, fique comigo. Podia sentir meu corpo enfraquecendo e já não estava mais conseguindo ficar acordada. A ilusão de morrer no dia do meu casamento, cercada de pessoas que eu amava, com certeza era mais bonita do que a realidade de morrer no dia do pedido, em um beco frio e úmido, sem poder me despedir dos meus pais ou irmãos. E o mesmo trem, carregado de lembranças, agora já havia passado. Era apenas um rastro de fumaça branca, com o cheiro dos lírios do meu buquê. Eu tive certeza, naquele momento, que ao seguir, poderia chegar ao casamento. Te esperarei, consegui dizer como últimas palavras. E aqui cheguei, e sigo planejando tudo, precisamente como eu havia prometido a ele. As flores, o caminho de vidro até o altar e a nossa música, tudo organizado e perfeito, como sempre sonhamos. Eu o espero desde então. Não sei quando ele chegará, mas o aguardo ansiosamente. O Julgamento, por Charles Henrique Ramos dos Santos. Você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade em nome de Deus? Sim, eu juro. Me diga o seu nome. Meu nome é Rodrigo Pereira. Você está sendo acusado de ser cúmplice em um roubo ao Banco Central. Advogado de acusação, comece fazendo as suas perguntas. Bom dia a todos, meu nome é Gabriel Santorini e serei o advogado de acusação. Minha primeira pergunta é: quantas pessoas participaram deste roubo? Fui eu, o Gênio e o Leitinho. Você poderia informar quais são os nomes reais deles? Me recuso a responder a esta pergunta. Minha próxima pergunta é: quando vocês começaram a planejar esse roubo? Começamos a planejar em 2003. Em que ano vocês colocaram o plano em prática? Nós começamos em novembro de 2004. E como vocês escolheram o local perfeito? Nós passamos por vários locais até acharmos o local perfeito, e este local ficava a 30 quilômetros do Banco Central. E como vocês chegaram lá? Nós contratamos uma empresa de escavação de túnel, que cavou até em cima do Banco Central. Aí nós fizemos um buraco para chegar no piso num dia que o banco estava fechado. Então entramos no cofre e pegamos 40 milhões de reais em notas de 50 reais. E como vocês conseguiram fazer toda a terra do túnel sumir? O Leitinho deu a ideia de criarmos uma empresa de jardinagem e venda de terra. Aí conseguimos vender toda a terra do túnel, não tendo mais nenhuma pergunta ao acusado. Então, vou dar o veredito final. Você, senhor Rodrigo Pereira, ficará preso por 15 anos e poderá ser solto mais cedo se tiver bom comportamento. A Lenda dos Joões da Luz, por Edgar Ferreira Ferres. Dália era uma menina que cresceu em uma pequena ilha cercada pelo vasto mar, onde o vento sussurrava segredos antigos e as estrelas pareciam tão próximas que, à noite, quase se podia tocá-las. Numa noite em que o céu estava salpicado de estrelas, Dália, junto a outros habitantes da ilha, participava do Festival da Abundância, uma celebração que honrava as divindades do mar e a generosidade que ele trazia. Enquanto cantava, seu olhar se desviou para as águas escuras onde, por um breve momento, algo brilhou. Um cardume de peixes luminosos surgiu, dançando sobre a superfície com pequenos pontos de luz, trazendo consigo uma sensação estranha de presságio. Dália, curiosa e fascinada, se aproximou da beira do mar, sentindo que aqueles peixes tentavam lhe dizer algo. «Pereda, eu vi algo nas águas», disse Dália, inquieta, mas sua amiga, distraída com a festa, apenas riu e a puxou para a dança. No entanto, o brilho aqueles peixes não saía da mente de Dália.
Na manhã seguinte, uma notícia cortou o ar festivo da ilha. O último barco que saiu para pescar ainda não havia retornado, e entre os marinheiros estava o pai de Dália. Desesperada, ela correu até o porto e os peixes luminosos reapareceram, nadando em círculos à sua volta. Dália o seguiu, tentando compreender o que significava. Perdida em seus pensamentos, Dália decidiu buscar orientações de Mainha, uma mulher sábia que vivia isolada, conhecido por suas ligações com o espiritual. Quando chegou, mal teve tempo de explicar o que viu antes que Mainha a interrompesse com olhos arregalados. "Você viu os Joões da Luz, menina?" perguntou Mainha assustada. "Faz décadas que esses peixes não aparecem. São as almas dos pescadores que se foram, tentando alcançar o portal das estrelas, onde o mar encontra o céu." O coração de Dália apertou. "Meu pai, ele se tornou um João da Luz?" sussurrou. "Pode ser que sim", respondeu Mainha. "Mas ir atrás dele é perigoso, pois os seres do mar não gostam de ser perturbados. Contudo, se você está decidida, darei 3 presentes: minha bênção, uma concha que sonha em voltar ao mar e uma cabaça que guarda o vento dos 4 cantos do mundo. Use-os com sabedoria." Determinada, Dália partiu em uma pequena embarcação. O mar, calmo no início, logo se transformou em um desafio. Ondas altas se erguiam como muralhas, mas o vento, libertado da cabaça, a guiou com segurança. De repente, o mar se acalmou e uma entidade marinha apareceu diante dela, imponente e poderosa. "Você ousa invadir meu domínio, menina?" travejou a entidade. "Procuro meu pai", respondeu Dália com coragem. "Heraldo Santos, um pescador. Ele tem sua permissão para navegar." "Vejo que traz a bênção de sua mãe", disse a entidade. E então suavizou sua expressão. "Pode entrar, mas deixe uma oferenda para o mar." Dália deixou a concha que sonhava em voltar ao mar e, em troca, recebeu permissão para seguir adiante. O caminho a levou à parte escura do oceano, o berço das almas perdidas, onde as águas eram profundas e misteriosas. No meio da escuridão, vozes fantasmagóricas ecoaram ao seu redor, acusando-a de causar a morte de seu pai. Dália se defendeu, mas no fundo sabia que o pedido pela concha havia levado seu pai a enfrentar o mar em fúria. Com lágrimas nos olhos, confessou sua culpa. Então, segurou a cabaça firmemente e sussurrou palavras antigas, invocando a entidade do vento. Uma brisa suave se transformou em um vendaval, afastando os espíritos que a rodeavam. "A dor que sentes é prova de teu amor", disse a entidade do vento, sua voz ecoando suavemente. "Não posso te levar até os Joões da Luz, mas soprarei uma brisa que te guiará até uma entidade que pode." O vento soprou suavemente, levando Dália através da escuridão, onde as estrelas começaram a brilhar no horizonte. Ali, onde o mar e o céu se encontravam, o portal de estrelas se abriu, e Dália soube que estava perto de encontrar seu pai. Ao chegar à distante ilha, Dália tomou uma decisão corajosa e dolorosa. Ela sabia, no fundo do seu coração, que a única forma de salvar seu pai seria através de um sacrifício supremo, um ato de amor puro e incondicional. Naquela noite, quando a lua cheia se ergueu no céu, Dália se preparou para o ritual, que mudaria tudo. A entidade da sereia apareceu primeiro, emergindo das águas com um brilho hétero. Ela cantou suavemente. Sua voz ecoou pelo ar, como uma melodia triste, enquanto Dália se ajoelhava à beira do mar. Os passarinhos fofoqueiros, sempre curiosos, começaram a se reunir nas árvores ao redor. Eles tagarelavam entre si, tentando entender o que estava prestes a acontecer. "O que a menina está fazendo?" cochichou um. "Será que ela sabe o que isso significa?" perguntou o outro.
A cena era divertida, com os passarinhos tentando adivinhar o desfecho, mas havia uma tensão no ar que todos podiam sentir. A lua, observando tudo lá do alto, iluminou a cena com a sua luz prateada, trazendo uma sensação de calma e reverência. Dália então levantou-se, olhou para o céu estrelado e, com o coração apertado, falou diretamente para a lua. Minha amada lua, eu ofereço minha vida em troca de segurança de meu pai. Que meu sacrifício seja visto como um ato de amor e devoção. A lua brilhou intensamente, reconhecendo a pureza do pedido de Dália. Nesse momento, a entidade da sereia se aproximou, tocando a testa da jovem com seus dedos gelados, conferindo-lhe a sabedoria dos mares. Em seguida, a lua, movida pela coragem e generosidade de Dália, desceu um raio de luz diretamente sobre ela. Dália sentiu seu corpo se transformar, uma energia poderosa fluindo através de cada fibra de seu ser. Ela se tornou a entidade da pesca e assim pôde guiar o retorno de seu pai até a ilha de onde vieram e se tornaram uma deusa protetora dos marinheiros e dos joões da luz. Precisou se despedir para viver a eternidade no oceano. Seu sacrifício não foi em vão. A lua a presenteou com um poder imenso, e agora ela não apenas guiaria os perdidos nos mares, mas também protegeria aqueles que carregavam o nome João da Luz, garantindo que jamais se perdessem no caminho. Os passarinhos que assistiram a tudo silenciaram. Admirados pela grandiosidade do momento, ela realmente fez isso, sussurrou um, incrédulo. E agora ela é nossa deusa, disse outro, cheio de respeito. No final, a lua elevou Dália ao seu lado, onde ela brilharia eternamente no firmamento, sua presença visível para todos aqueles que buscassem sua proteção. E assim, o sacrifício de Dália se tornou uma lenda, uma história que seria contada por gerações, lembrando a todos que o amor verdadeiro é a força mais poderosa que existe. Os Olhos Verdes, por Edgar Ferreira Ferres. A noite estava pesada, o silêncio absoluto, exceto pelo tic-tac do velho relógio de parede. Eu estava sentado na poltrona da sala, tentando me concentrar na leitura de um livro antigo. A luz fraca do abajur criava sombras estranhas na parede, fazendo o ambiente parecer mais claustrofóbico do que o habitual. Algo parecia diferente naquela noite, como se a própria casa estivesse respirando junto comigo, observando cada movimento meu. De repente, senti um arrepio percorrer minha espinha. A sensação de estar sendo observado era inegável. Levantei os olhos do livro e na penumbra percebi uma figura na porta da sala. Estava parada ali, completamente imóvel. O coração começou a bater mais rápido. Meus olhos se estreitaram, tentando distinguir quem ou o que estava ali. A figura era alta e magra. Sua presença parecia absorver a luz ao seu redor, criando um contorno apenas esboçado na escuridão. O que mais me chamou a atenção, porém, foram os olhos. 2 pontos verdes brilhavam intensamente, fixos em mim, como se pudessem ver além da carne, como se estivessem observando diretamente minha alma. Aqueles olhos pareciam hipnotizantes, impossíveis de ignorar, e ao mesmo tempo carregados de algo indecifrável, algo maligno. Minha respiração ficou pesada, cada inspiração parecia um esforço hercúleo. Senti o suor escorrendo pela testa. Queria gritar, mas o medo havia roubado minha voz. Aqueles olhos verdes continuavam me encarando, sem piscar, sem desviar. A sensação era de algo horrível estava prestes a acontecer, como se aquela criatura fosse um presságio de morte. O ar ao meu redor parecia mais denso, e uma sensação de opressão tomou conta de mim. Aquela coisa estava cada vez mais perto, sem mover um músculo, sem sequer produzir um som. Meu coração estava a ponto de explodir no peito. Comecei a recuar, tentando criar distância, mas algo me mantinha presa no lugar. A criatura avançava, sua silhueta quase indistinguível da escuridão ao seu redor. Os olhos verdes se tornaram tudo que eu podia ver, e eles pareciam crescer, preenchendo todo o meu campo de visão. Fechei os olhos por um segundo, esperando que fosse uma ilusão,
uma brincadeira da minha mente cansada. Quando abri os olhos novamente, eu podia sentir o seu hálito frio e podre no meu rosto, e os olhos verdes pareciam mais brilhantes e ameaçadores do que nunca. Estava prestes a gritar, a correr, a fazer qualquer coisa para escapar. Mas então, ouvi um miado, um som baixo, familiar, vindo de algum lugar do canto da sala. Pisquei os olhos e a figura sumiu. Olhei ao redor desesperado e no final percebi algo se mexendo nos meus pés. Era meu gato, Félix, com seus olhos verdes refletindo a luz do abajur, enquanto ele me encarava inocentemente. Ele havia entrado na sala sem que eu percebesse, e por algum motivo sua presença ali naquela penumbra havia me confundido. Suspirei aliviado, com meu coração ainda acelerado, mas começando a desacelerar. A tensão foi se dissolvendo aos poucos. Félix subiu no meu colo, ronronando suavemente. E eu ri, sentindo a adrenalina se dissipar. No fundo, sabia que não havia nada além do meu próprio medo naquela sala. E os olhos verdes que tanto me aterrorizavam pertenciam apenas ao meu fiel companheiro felino. Mas mesmo assim, ao olhar para aqueles olhos novamente, não pude evitar de me perguntar: foi tudo imaginação minha ou havia algo a mais naquela noite? Algo que simplesmente desapareceu, escondido na escuridão. A menina dos meus sonhos, Elisa Heinrich. Já pude ver muitas pessoas realizando seus sonhos, de muitas maneiras, mas essa foi a primeira vez em que vi, literalmente, alguém realizando seus sonhos. Você já se perguntou se sonhos têm significados em sua vida? Se sonhar vale mesmo a pena? É o que Joanne também se perguntava. Certa vez, Joanne, uma garota que estava no último ano do ensino médio, tinha o sonho de se tornar uma escritora, mas havia um problema. Ela era muito tímida e insegura, não acreditava que tinha potencial, mesmo que sua professora de literatura a elogiasse. Durante uma aula de literatura, sua professora Ana anunciou que haveria um concurso de poesia na cidade, incentivando Joanne a participar, mas ela não acreditava que suas poesias eram boas o suficientes para ganhar a competição. Tinha vergonha do que os outros pensariam ao lerem as suas poesias. Não queria virar motivo de chacota. Quando chegou em casa, escondeu o folheto dos pais para que não vissem, pois ela sabia que assim que eles soubessem, insistiriam para ela se inscrever. Porém, ela estava com medo. Os dias foram passando e Joanne adiava para fazer a inscrição. A professora perguntava se ela já tinha se inscrito e Joanne só enrolava. Percebendo que sua aluna, na verdade, só estava insegura e sabendo que ela tinha muito potencial, ela entrou em contato com os pais dela, informando sobre a grande oportunidade do concurso. Os pais, ao ficarem sabendo, foram conversar com a filha, tentando fazê-la mudar de ideia. Mas cada frase que eles falavam deixava a garota mais nervosa, pois não poderiam entender os sentimentos dela, que ela sentia que não seria capaz de expor suas poesias para as outras pessoas. Eles acabam discutindo. Chateada, ela vai para o quarto chorando e acaba adormecendo. Quando acorda, ela se vê em seu quarto, ainda meio sonolenta. Lembra da briga que teve com seus pais e, sentindo-se culpada, resolve ir conversar com eles. Tenha coragem, apenas tente. Foi essa frase que sua mãe havia falado que ficou passando por sua mente toda a manhã. Ela não sabia o porquê, mas tinha um pensamento de que se ela realmente tentasse, talvez não ganhasse o primeiro lugar, mas estaria participando. E foi com essa motivação que Joanne se inscreveu no concurso. Chegando o dia, ela juntou toda a sua coragem. Sabia que não seria fácil, estaria competindo com outras pessoas, mas daria o seu melhor. No final do concurso, sua poesia ficou entre as 3 melhores. As poesias finalistas seriam recitadas pelos seus poetas na frente de todos, e assim seria decidido o vencedor. Mas Joanne não sabia de tal informação, e ao descobrir, ficou apavorada, porque era muito insegura. E se ela já tinha vergonha de escrever, imagina recitar na presença das outras pessoas. Tudo poderia dar errado lá na frente, pensou. Porém, veio à sua mente a frase que sua mãe havia falado: tenha coragem, apenas tente.
E foi isso que ela fez. Ao final, Joanne ganhou o concurso com muitas parabenizações e ficou muito feliz consigo mesma. Que bom que ela tentou. De repente, ela abriu os olhos, percebendo que ainda estava em sua cama. Viu que tudo havia sido um sonho, mas isso não a abalou, pois agora ela faria diferente. Eu quero ser como a menina dos meus sonhos. Definições de felicidade por Fayla Gabriele. A felicidade é uma luz que ilumina os caminhos mais escuros e dá cor aos nossos dias. Não se trata apenas de um estado de espírito, mas de uma experiência vivida, um sentimento profundo que ressoa em nosso coração e mente. É a alegria encontrada nas pequenas coisas, o sorriso compartilhado com um amigo, o calor de um abraço sincero ou o simples prazer de um momento tranquilo. Felicidade não é destino fixo, mas uma jornada repleta de momentos preciosos. Muitas vezes, ela surge de forma inesperada, nas pequenas vitórias diárias, nas coisas que frequentemente passam despercebidas. Pode estar na beleza de um amanhecer, no aroma de um café pela manhã, ou na sensação de realização ao concluir uma tarefa desafiadora. É nas pequenas coisas que encontramos grandes motivos para sorrir. A verdadeira beleza da felicidade reside em sua capacidade de se manifestar nos detalhes mais simples e genuínos da vida. Ela não exige grandes conquistas ou eventos extraordinários, mas se revela na gratidão por aquilo que já temos e nas conexões que fazemos com aqueles ao nosso redor. Além disso, a felicidade é contagiante. Um sorriso pode iluminar não apenas o rosto de quem sorri, mas também os corações daqueles que têm a sorte de testemunhá-lo. Um ato de bondade pode desencadear uma cadeia de boas ações, espalhando alegria e compaixão aonde quer que vá. Cultivar a felicidade é um ato de amor próprio e de generosidade para com o mundo. É reconhecer o valor das experiências cotidianas e das relações humanas. É valorizar mais o ser do que o ter. Ao abraçarmos a simplicidade e a autenticidade, permitimos que a felicidade floresça em nossos corações, trazendo consigo uma paz interior que transcende as adversidades. Portanto, que possamos sempre lembrar que a felicidade é uma escolha diária, um reflexo de nossa atitude perante a vida e do nosso desejo de encontrar beleza nas coisas mais singelas. Que possamos ser faróis e alegria, inspirando outros a verem um mundo com olhos de gratidão e esperança. Atenção! Utilize o corrimão. Por Gladstone Gritovski. Uma sala com 2 lances de escada à direita e apenas um à esquerda. Ao centro, uma moça de aparência comum sentada. Ao redor, uma moça de aparência séria caminha de um lado para o outro, quase sem notar a sutil presença ao centro da sala. Veja-me, eu não gosto de brincadeiras, não é do meu feitio brincar, muito menos de mágica. É a 3ª vez que isto me acontece. Eu subo a 2ª escada à direita e quando me dou conta, estou a descer pela 1ª escada à esquerda. Aparentemente irritada com o descaso de sua situação, aguardo ouvir uma resposta, mas tudo que é capaz de escutar é a onomatopeia de um relógio de parede. Tic-tac. Veja-me, não irei me compadecer por sua situação. Onde está o gerente? Exijo falar com ele. O atendimento de vocês está deixando a desejar. Não é à toa a ausência de demais clientes aqui. Não irei conceber o meu tempo hábil para com esta brincadeira. Há uma reunião no qual a minha presença é indiscutivelmente necessária. E vocês insistem nesse truque de mágica sórdido e extravagante de algum mágico excentricamente perverso? Agora, visivelmente irritada, enquanto a moça de aparência comum continua a não esboçar reação. Veja o relógio, está marcando corretamente? É de algum fuso horário diferente? Já é 1 da tarde? Que desmazelo! Agora terei apenas 47 minutos. Minha reunião começa às 14h12, não às 14h13. Especificamente às 14h12. Preciso estar lá até às 13h47 para ter 26 minutos de antecedência. Odeio ser redundante, mas temos que concordar que uma situação tão atípica quanto essa permite excessos. Como eu dizia anteriormente, é a 3ª vez que isto me acontece. Eu subo a 2ª escada à direita e quando se deu conta estava a descer pela 1ª escada à esquerda, completou a moça de aparência comum. A senhora já tentou usar algum outro lance de escada? Veja quem finalmente acordou. Seja bem recebida pela minha pessoa que tanto a espera. Expressa com certa ironia. Obrigado, senhora, mas não estava dormindo. Estava apenas descansando os olhos.
Daí a senhora exclamou que eu olhasse para tantas coisas que não pude me conter. O que a senhora gostaria que eu viesse primeiro? Este é algum tipo de brincadeira? Brinca com a minha pessoa, moça? Não brinco, falo sério, não ouso brincar. A senhora disse que odiava brincadeiras, que não era do seu feitio. Não disse que odiava, disse que não gostava. Mas o que de fato estou odiando é esta situação. Onde eu estava? Ah, claro, eu dizia séria. Completou. Como? Interrogou. Perguntou sobre o que dizia. Dizia sobre ser séria. Afirmou. Não disse que era séria. Não disse diretamente, mas deixou entender que seria. Logo, pressupus a seriedade. Pressupor coisas sobre as pessoas é no mínimo desrespeitoso. Já considerou? Sobre as pessoas? Sobre quais pessoas? Não tem outras pessoas aqui além de nós duas no momento. Então é evidente a quem me refiro, não acha? Se há somente nós duas aqui. O que deu a entender é que eu estaria pressupondo sobre mais de uma pessoa, mas não estou. Estava a pressupor somente sobre a senhora. Então admite? De fato. Perdão, foi indelicado de minha parte. Peço que prossiga no que dizia. A senhora falava sobre ser séria. Não seja redundante, vem repetindo as mesmas coisas desde que abri os olhos, como uma vitrola quebrada. Não falava sobre nenhuma dessas coisas. Então gostaria de falar sobre quais coisas? Sobre gerentes, mais especificamente, o daqui? Este espaço tão grande claramente iria precisar de um. Onde ele está? Estimo muito em falar com ele. Fala a mulher de aparência séria, de maneira amigável, visivelmente experimentando outra abordagem para ver se obtém um resultado diferente. Ele saiu. Se a senhora puder esperá-lo, foi procurar um negócio. É claro, é evidente, como pude me esquecer. O negócio que ele saiu para procurar é para mim. A senhora que pediu para ele procurar aquele negócio? Então a senhora também está precisando de um? Isso, era eu quem estava precisando. Ele deve ter falado de mim. Não falou, pois sabia que eu iria vir, é claro. Me dispus a ajudá-lo. Por qual caminho ele seguiu? Pela primeira escada à direita. Excelente! Vou ajudá-lo e logo volto para mantermos esse deleite de conversa. Vai se distanciando do centro em direção à escada. Mas esta escada está quebrada? Mas por isso, ele foi procurar por uma placa de interditado. Irritada e sem paciência, a mulher de aparência séria vai em direção a uma das escadas, para subir uma quarta vez. Até que ela ouve passos e risadas de dois jovens descendo uma das escadas. Conversam de modo a não notarem a presença da moça séria. Pegam uma senha com a moça de aparência comum e sobem outro lance de escada. Descrente do que via, acreditava que os jovens teriam o mesmo destino que o dela, aguardando ansiosamente para ver a cara deles. Quando... Não apareceram de volta? Lembro-me de não demorar mais que alguns instantes para aparecer na outra escada. Por que ainda não apareceram? Algo está errado. Perdoe-me se estiver sendo redundante, senhora. Isso se deve ao fato de eu não ter pego uma senha? Interrompe de maneira abrupta. Talvez. Mas só talvez a senhora tentou usar algum outro lance de escada? Arca de Nuvens, por Helena Reinsch. Aquele grupo de amigos havia crescido em uma pequena cidade. A infância e a adolescência deles foram marcadas por saídas, passeios, bate-papos, cinema, piqueniques, aventuras, esportes, músicas e pôres do sol. 15 anos, no mínimo, já haviam se passado desde o último encontro da turma até a data atual. Agora estavam ali, na mesma cidade. Para não perderem o costume e relembrarem os velhos tempos, os amigos Diogo, Laila, Joana e Júlio combinaram de se reunirem na casa da mãe de Diogo. Sábado seria um dia especial. Diogo acordou cedo e organizou tudo para receber os amigos. Como estava marcado um almoço e ainda restavam alguns minutos para o horário combinado, ele se dirigiu até o fundo do quintal, mexeu na caixinha da saudade e reviveu momentos maravilhosos. Fechou os olhos e voltou até a terceira série do ensino fundamental. Sua mente deu um giro e lá estava ele de volta ao passado. Observando a si mesmo, estava deitado ali com os olhos fixos, quase que hipnotizados, curtindo aquela cena. Menino magrinho, olhos amendoados, estatura normal para um menino da sua idade. Pardo, cabelos pretos, um ser humano comum, se não fora pelo seu comportamento, jeito ou o que quer que fosse.
Quem não convivia com ele e o observava de longe, especulava que a sua vida era monótona e entediante. Que rotina era aquela? Há quem denomine de disciplina aquela repetição diária que para Diogo era tranquila e conivente. Milimetricamente, repetia sua rotina em sincronia com o relógio. Às 5 horas, acordava e emergia em seus momentos de meditação, internalizando seu gosto por leituras de coletâneas davídicas de salmos. Elevava suas preces, comia uma fruta e se dirigia à escola, que dista cerca de uma quadra, talvez de sua residência. Como aluno, não era nada popular, pouco se destacava por sua inteligência. Era um simples mortal que a professora dizia: "Menino, você vai aonde?" Parecia que ele vivia em órbita, em um outro planeta, no mundo da Lua. "Aterriza, Diogo!" zoavam os colegas de classe. Com seu jeitinho tímido, apenas formalizava com uma risadinha sem graça e continuava o que estavam fazendo ali. Nada. Nada para aqueles que não acreditavam em sonhos realizados como Diogo, que contava cada minuto para voltar para casa. Trim! A sirene da escola tocava. Em disparada, aquele garoto saía rumo à sua casa, trocava de roupa, guardava a mochila, comia às pressas e se esgueirava até o fundo do quintal. Sob um pergolado de flores coloridas, que era o ciúme de sua mãe, Diogo se deitava e ali ficava espiando cada movimento no céu, conversando consigo mesmo, ou até Laila aparecer e interromper suas viagens. "Oi", dizia Laila. "Como está o movimento aí?" Ela sempre dava um jeitinho de engambelar sua mãe e se encontrar com Diogo, e passavam a tarde brincando de arca de nuvens. "Você viu aquela ovelhinha?" perguntou Diogo a Laila. "Não. Onde?" "Estou vendo um cavalo galopando, até consigo vir." "Veja, ali está um esquilo, Laila. Parece mais um coelho, tão fofo e macio." Assim, iam surgindo nas nuvens cavalos, porcos, borboletas, golfinhos, pássaros e tudo que a imaginação quisesse criar. Diogo, agora adulto, deitado debaixo do pergolado de flores coloridas, é acordado por Laila, que abraça o amigo e diz: "Vamos brincar de arcas de nuvens?" Quito, o Periquito, por Johanna Heimisch. Naquele dia, Luísa cantarolava, como sempre, enquanto passeava pela chácara de sua mãe. Estava observando as flores, quando avistou um passarinho caído no chão. Emitia um som, mas bem fraquinho. Era um filhote de periquito. Observou que estava com as asas cortadas, e por isso não conseguia voar. Aparentava estar com muita sede e fome. Prontamente pegou na mão e levou para dentro de casa, mostrando para sua mãe e pedindo ajuda para cuidar. Ele era tão verdinho como a parte amarela em suas asas e uma coloração amarela esverdeada em sua face. Decidiu dar o nome de Quito, por ser um periquito. O pássaro ficava solto e muitas vezes gostava de ficar no ombro de Luísa. Subia em seus ombros como se estivesse escalando uma montanha. Amava comer frutas, semente e milho, mas a sua paixão mesmo era por Luísa, sendo a pessoa que mais gostava da casa, pois os outros bicava. Chegou até a dormir no colo de Luísa enquanto estava na rede. O tempo foi passando, Quito foi crescendo e se desenvolvendo. Luísa ficava feliz, mas tinha se apegado ao pássaro. Por dentro sofria em pensar que um dia ele iria embora. Era seu plano desde o início, que ele alcançasse voo quando suas asas crescessem. Mas o tempo estava passando tão rápido. Muitos pássaros passavam pela chácara. Quito ficava os observando e começou a gritar, dizia Luísa, cada vez mais alto, para chamar a atenção dos outros pássaros. Até que um dia outros periquitos apareceram, da mesma espécie e de outras espécies também. E quando se juntavam, lembravam de um bando de velhas fofoqueiras, falando tudo ao mesmo tempo. Depois colocavam o papo em dia e iam embora. Aquele bando de pássaros compareciam todos os dias pela manhã na chácara. Quito era um adivinho, dizia Luísa, pois ele sempre sabia o horário que os pássaros passavam, e quando de longe ouvia os outros já começava a chamá-los. Luísa passou a colocar frutas para os outros também poderem comer.
Todos pareciam ser iguais, mas Luísa conseguia saber qual era o Quito. Ela falava para sua família que o som e o rosto dele eram diferentes dos demais. Sempre que os periquitos acabavam de tagarelar, partiam pelo céu azul, e Quito começou a ficar estressado com isso, porque não conseguia acompanhá-los. Os dias foram passando e as asas de Quito foram crescendo, mais e mais. Luísa brincava com ele, que já conseguia dar pequenos voos. Alcançavam seus ombros sem precisar escalar. Com o tempo, voava até no pé de pitanga, mas voltava para Luísa. Certo sábado pela manhã, quando o bando de periquitos passava por cima da casa, Quito começou a chamá-los, mas dessa vez não pousaram. Ficaram em cima das árvores. Parecia que estavam chamando. Quito começou a subir o pé de pitanga, conseguindo dar um longo voo. Percebendo que podia voar, voou até o encontro deles. Luísa, que avistou de casa, correu em direção aos periquitos verdes, gritando entre lágrimas: "Quito! Quito!" Tentou acompanhá-los, mas foram voando cada vez mais longe. Assim, viu seu lindo pássaro verde partindo. Ela chorou muito. Nem deu tempo de se despedir, pensou ela. Passaram semanas e Luísa continuava colocando frutas para os periquitos. Talvez tivessem mudado de rota, pensou, pois não pousavam mais ali. Até que certo dia ela viu sons de periquitos perto de sua casa, iguais àqueles que vinham visitar o Quito. Estavam no pé de pitanga. Ouviu-se sons alegres pela árvore. Ela chamou: "Quito!" E um deles gritou bem alto, alegremente, como Quito. Será que é a família dele? Pensou Luísa, não conseguindo parar de admirar aqueles pássaros verdes. Até parecia que eles queriam contar algo para ela, mas logo voaram. De vez em quando, os periquitos ainda dão uma paradinha nas árvores do quintal da chácara, para comerem umas frutas. Luísa sempre lembra do Quito, principalmente quando os pássaros passam por cima de sua casa, torcendo para que ele esteja bem, sabendo que a natureza é seu lar e está com sua espécie. Luísa acredita que ele só está passando para visitá-la e dar um oi. Senhor Anderson, por Jean Carlos Soares de Oliveira. Oi, eu sou Douglas, sou vizinho do Senhor Anderson. Esses dias aconteceu algo que me deixou um tanto intrigado. Assim, eu não tenho nada contra o Senhor Anderson. Afinal, ele sempre foi muito gentil comigo e minha mãe. E ele é meio que um faz-tudo, quebra-cano. Minha mãe disse: Douglas, chama o Senhor Anderson. A pia entupiu. Douglas, vê se o Senhor Anderson tá em casa e chama ele aqui. E assim vai. Tudo nessa casa é: chama o Senhor Anderson. Você deve estar perguntando: ué, cadê o pai do Douglas? Na verdade, nem eu sei. Minha mãe não gosta de falar sobre isso. Então você está pensando: será que a mãe do Douglas é namorada do Senhor Anderson? Eu acho difícil. Minha mãe tem 43 anos. O Senhor Anderson já deve ter passado dos 80. Não que eu tenha preconceito com a idade. Afinal, hoje em dia relacionamentos com diferença de idade são muito normais. Mas assim, sei que dei uma volta no tempo, na história, só para apresentar o Senhor Anderson e minha mãe. E mesmo com essa volta, acabei esquecendo de me apresentar. Bom, eu sou o Douglas, tenho 15 anos e acabei de entrar no ensino médio. Mas esse é um assunto que rende outra história. Vamos voltar ao fato de que eu estou intrigado com o Sr. Anderson. Tem uns 7 anos que ele é nosso vizinho e sempre morou sozinho. Nunca vejo visitas. E isso não me espanta. As pessoas não dão muita atenção para idosos. Mas eu o vejo todos os dias sair de casa sempre no mesmo horário. Isso me leva a crer que ele tem algum trabalho. Ou pelo menos era o que eu achava que ele tinha. Só que tem quase 2 meses que as aulas começaram e eu estou em uma escola nova. Como eu disse anteriormente, um assunto que rende outra história. Agora eu passo pela Praça Tiago Strasburger. É uma homenagem a um grande escritor aqui da cidade. E toda vez eu vejo o Sr. Anderson sentado no banco bem na frente do parquinho. Confesso que estou um pouco preocupado. Isso tá parecendo aqueles filmes de suspense onde o vilão faz o papel de bonzinho, mas na realidade ele bota o terror para debaixo dos panos. Será que o Sr. Anderson é um criminoso? Bom, antes de continuar, preciso já afirmar que ele não é criminoso. Eu fiz umas pesquisas e não existem registros policiais de nenhum sumiço ou homicídio de crianças ou adultos ligado à Praça Tiago Strasburger em uma área de 150 quilômetros. E você deve estar se perguntando: como o Douglas sabe disso?
Pois é, como devemos considerar, eu já tenho 15 anos e sei pesquisar na internet. Considerando que o Sr. Anderson não é nenhum vilão, continuo intrigado por vê-los nos últimos meses sentado no mesmo banco da praça. Será que nesses 7 anos que ele é meu vizinho, ele sai de casa só para ficar sentado em um banco da praça duro e de concreto? Logo ele que tem uma baita televisão na sala, uma poltrona bege confortável que fica ao lado da janela que tem vista para toda a rua. Se eu fosse ele, eu ficaria mais tempo aproveitando a poltrona. E quem sabe até compraria um videogame e passaria o dia jogando. Bom, mas eu não sou ele. E sendo o senhor de 8 décadas, deve não dar a mínima para um videogame. A televisão, no máximo, usa para assistir um jornal. Afinal, é esse tipo de coisa que os adultos fazem. Bom, pelo menos a minha mãe não desgruda do telejornal. Não entendo como é que uma pessoa gosta de ver notícia ruim bem na hora das refeições. Você já parou para pensar que os telejornais só passam na hora do café da manhã, almoço e janta? Eu acho isso um tanto esquisito. Deve ser por achar que essas coisas esquisitas. Estou intrigado com a rotina do Sr. Anderson. Esses dias eu até comentei com a minha mãe e ela pareceu um pouco curiosa no início. Mas depois disse: ele é idoso, Douglas, já trabalhou demais. Talvez ele se afugenta da solidão lá na praça. Lá tem muitas pessoas para ele conversar. Talvez minha mãe esteja certa. Mas já que ele está fugindo da solidão, por que não arrumou uma namorada? Ou senta do outro lado da praça onde tem um monte de velhinhos iguais a ele jogando cartas e xadrez? Ou de repente adote um cachorrinho, gato, papagaio, sei lá. Talvez até comece a cultivar plantas. Sempre escuto as pessoas dizendo que isso é um sinal de velhice. Mas na casa dele não tem nenhuma. Não tem nada que precise de um cuidado diário. Estranho, né? Será que eu deveria perguntar para ele o que ele tanto faz no banco da praça todos os dias no mesmo horário? Eu tô muito curioso. Talvez eu deveria deixar de reparar tanto na rotina do Sr. Anderson e me preocupar mais com o ensino médio, que, como eu disse, isso me rende uma outra história. O Vendedor, por José Bramucci Lourenço. Sou um vendedor, representante comercial no estado do Pará. Sempre firme nas vendas no intuito de bater metas todos os meses. Mas sempre sobra um tempinho para escrever histórias que passam pela minha cabeça. Gosto muito de escrever, e quando vem as inspirações eu paro o carro e logo escrevo algo. Certa vez eu estava em uma de minhas andanças e as palavras começaram a vir à minha mente. Fui logo encostando o carro e comecei a escrever uns versos. Então voltei a andar, parei em um posto logo à frente. Eu me lembro que desci com o diário nas mãos e acabei esquecendo em cima da pia do banheiro. Dei continuidade à viagem e quando senti falta da agenda, voltei ao posto e me encontrei com o zelador. Perguntei se ele havia visto alguma agenda no banheiro. Ele disse não ter visto nada. Então dei continuidade à minha viagem, acreditando que, como meus dados para contato estavam na agenda, se alguém achasse, logo iria me ligar para devolver. Os anos se passaram, continuava a correr para bater minhas metas nas vendas. Até havia me esquecido da agenda. Sintonizei o rádio do carro e começou a tocar uma música linda. Então percebi que a letra era exatamente um dos meus versos outrora escritos na agenda perdida. Ao pesquisar a música, vi que ela estava há quase um mês nas paradas de sucesso. Era um cantor bem jovem que estava cantando. Fui pesquisar sobre ele e vi em uma entrevista que dizia que seu pai era compositor da música, que eram de uma família muito humilde e que bem antes de todo esse sucesso, o pai dele já havia trabalhado em vários lugares nesta vida, sempre compondo músicas. Mas a de maior sucesso que ele compôs foi quando era zelador no banheiro de um posto de combustível anos atrás, no estado do Pará. Contador de Estrelas, por Júlia Graniman. Em uma grande metrópole, num prédio amarelo que tem muitas janelas, há um menino debruçado sobre a pequena janela de seu quarto. Ele observa atentamente o céu sob a cidade iluminada e barulhenta à sua frente, em busca de conseguir contar todas as suas estrelas. O pequeno contador de estrelas já foi contador de planetas, de foguetes, de meteoritos e de super-heróis, mesmo que o último não tenha contado com tantas aparições. Todas as noites, o garoto se debruçava em sua janela e contava. Em uma certa noite,
A sua mãe abriu a porta e se deparou com um filho ansioso. A mulher, então, questionou o menino do comportamento. E ele respondeu que contava, pois esperava conseguir encontrar seu destino no cosmos. No meio de 10.000 destinos, ele procurava o indubitável. O menino confessou à mãe todos os anseios que tinha em seu coração, e então voltou a observar o céu e a aguardar o seu destino predestinado. Versos que não murcham, Caiane Ribas. Era um dia comum, quando me vi frente a frente com a velha caixinha de cartas, guardada há tanto tempo no fundo do armário. Não era grande, tampouco vistosa, de madeira simples, marcada pelos anos e pelas mãos que tantas vezes a abriram e fecharam. Ela continha muito mais do que papéis. Nela havia pedaços da minha história. Nos dias de hoje, em que tudo se comunica de forma tão instantânea e efêmera, uma carta parece quase um anacronismo. Quem ainda escreve cartas? Quem se dá ao trabalho de escolher palavras com cuidado, escrever à mão, dobrar o papel e selar o envelope? Quem ainda sente a ansiedade de esperar por uma resposta que pode demorar dias, semanas, até meses? Mas eu escrevo. Sempre escrevi. Lembro-me de cada uma dessas cartas como se as tivesse acabado de escrever. Palavras que brotavam do meu peito com a calma que só o amor pode trazer. Não havia pressa em terminá-las, pois cada linha precisava ser escrita com a devoção de quem sabe que aquela mensagem poderia durar para sempre. Ali estavam meus segredos, disfarçados de frases simples, meu carinho depositado em cada verso e uma esperança que só os apaixonados entendem. Nunca fui de trazer flores. As flores murcham, perdem o viço, se desfazem com o tempo. Mas as cartas, essas, permanecem. Permanecem em uma gaveta, em uma caixa, em um canto da memória. Permanecem vivas, com o amor que as inspirou. Cada vez que as releio, revivo aquele momento. Posso quase sentir o perfume das palavras, a música das rimas, o pulsar de cada promessa. Então, mesmo que nunca tenha sido um grande admirador de flores, entendo o porquê de serem oferecidas como símbolos de afeto. Ainda assim, prefiro as minhas cartas. Prefiro saber que quando não posso estar presente, posso enviar um pedaço de mim, que quando as palavras me faltam na presença, posso encontrar a voz nas páginas. E assim o amor cresce. Em vez de se desvanecer com o passar dos anos, ele floresce nas palavras, nas lembranças que ressoam a cada leitura. O tempo pode passar, as folhas podem amarelar, mas a emoção que essas cartas trazem nunca se desgasta. E assim, em vez de trazer flores, eu continuo trazendo cartas. Elas são o que tenho mais de valioso para oferecer. Sentimentos que não murcham, promessas que não se perdem, memórias que não desaparecem. E quem sabe, algum dia, quando as flores que os outros deram já tiverem ido embora, minhas cartas ainda estejam ali, preservadas, guardadas no coração de quem as recebeu. Porque, afinal, o amor, como as palavras, pode durar para sempre. O Eco do Adeus, por Caiane Ribas. A despedida foi como um golpe certeiro, desses que você não vê chegando até que seja tarde demais. Não houve gritos nem acusações, apenas um silêncio carregado, pesado como chumbo. Cada palavra dita, na verdade, parecia uma faca sendo cravada, uma atrás da outra, sem pressa, sem dó. Não tinha espaço para esperança, para reconciliação, para qualquer coisa que lembrasse o que um dia foi amor. O adeus veio seco, quase murmurado, como se fosse um detalhe sem importância. Mas era tudo, era o ponto final que nunca se imaginou colocar. De repente, o mundo ficou sem cor, sem som, como se tudo ao redor tivesse parado junto àquele último abraço frio, sem calor, sem vida. E depois, só o vazio. Um vazio que crescia a cada segundo, sufocante, imenso. Era como tentar respirar debaixo da água, com os pulmões cheios de dor e saudade. A vida, antes cheia de significado,
Agora era um deserto onde cada passo era pesado, arrastado. Não havia mais nada a seguir, nada que fizesse sentido. A dor se tornou uma companheira inseparável, uma presença constante, amarga e fria. Era ela que lembrava a cada segundo do que havia sido perdido, do que nunca mais voltaria. O amor, aquele amor que antes era tudo, agora não passava de uma lembrança distante, distorcida pelo tempo e pela mágoa. Morto, como se nunca tivesse existido. Apenas um eco do que um dia foi. E a vida seguia, mas já não era vida. A vida seguia, mas já não era vida. Saudade por Lucineila Salvadora da Silva. Já sentiu saudade de alguém que você vê todos os dias? Eu sinto saudade da pessoa que mais vejo. Sinto saudades da sua voz, pois ele não pode falar, mas pode me ouvir. Sinto saudade de seu abraço. Ele não consegue erguer os braços, nem tem a força para abraçar. Mesmo assim, quero que ele sinta os meus braços em sua volta. Sinto saudades da sua risada, do seu sorriso. Ele não consegue expressar, nem soltar mais aquela gargalhada. Sinto saudade das suas piadas, de suas palavras de conforto quando eu precisava, de ouvir "eu te amo", de ouvir suas orações e opiniões, seus elogios e críticas, de conversarmos até adormecer. Eu o vejo todos os dias e ele me vê também. Enquanto ele se expressa com o olhar, eu gosto de pensar que entendo suas poucas expressões. Os olhos são as janelas da alma, então é assim que tento entender o que se passa em seus pensamentos e sentimentos. As emoções, quando o coração está mais acelerado, dor ou tristeza, quando escorre uma lágrima. Fico olhando atentamente, procurando alguma nova expressão. Saudades do esposo, do pai, do amigo, do conselheiro, da pessoa incrível que sempre representou e que hoje, mesmo em uma cama, sem conseguir falar, andar, se movimentar, passa uma grande força e exemplo para todos que o cercam. O Poder Supremo, por Luiz Felipe de Sá. Tudo estava na maior normalidade e a paz habitava aquele lugar. De repente um estrondo. Era um tsunami. Meu irmão e eu corremos para a montanha mais alta e mais perto que havia ali no momento do perigo. Foi diante dessa catástrofe iminente que todos recorreram a seus poderes e assim começaram a buscar soluções imediatas. Luiz. Conseguimos, mano, escapar do tsunami. Em seguida apareceu um portal e nós entramos sem pensar no que viria depois. O importante era fugir daquela destruição total. Luiz. Que lugar estranho. Logo depois de alguns segundos, Pedro. Lipe, olha a mãe e o pai. Sistema. Poderes adquiridos. Luiz. Caos. Pedro. Telecinese. Mãe. E eu? Pai. Eu também quero entender o que aconteceu. Meu poder desapareceu. Luiz. Ué, por que os poderes da mãe e do pai não aparecem? Pedro. É verdade, os poderes deles estão estranhos, não aparecem. Sistema. Está bem, agora vocês têm que fazer a primeira fase tutorial. Luiz. Eita, que monstro grande. Pedro. O quê? A gente vai ter que derrotar isso? Essa coisa insignificante? Mãe. Eu acho que sim. Depois de uns 30 dias fazendo as fases no jogo de poderes, vencendo algumas vezes, quase nunca, e perdendo quase sempre, chegamos ao chefe supremo, Luiz. Eita, que estranho! Mãe, é assim que os moradores locais o chamam. Luiz, está bem, agora só vamos agir e ir enfrentá-lo e sentir o gostinho da vitória. Depois, cada membro da família utilizou seus recursos de poder que eram incríveis. Luiz. Isso foi decepcionante. Nem utilizei todo o meu poder e estava muito empolgado. Gostaria de experimentar o máximo do que eu conquistei, mas já pude derrotá-lo. Que cara fraco. Pedro. Fique quieto e tome cuidado com as palavras, pois elas têm poder. Palavras. Verdade.
Eu estava aqui o tempo todo, invisível, só observando e aguardando o momento certo para liberar todos os males ao redor deste lugar, como venenos implacáveis. Meu vocabulário é vasto e profundo. Agora serei eu, a Mestra Suprema. Todos estarão perdidos, pois o meu domínio será eterno e obscuro. Mãe, não, você está enganada. Se acha que venceu essa batalha, meu poder foi recuperado e ele é mais poderoso do que o universo. Não há limites e nada que o supera. Não queira me testar, nem se aproxime dos meus filhos. Deixe a minha família e meu universo inteiro em paz, ou conhecerá a totalidade do meu poder e o estrago será maior que qualquer tsunami. Ligando para 911, Marcos Vinícius Alves Martins. Era uma noite fria, de 13 de outubro de 1981, em Nova York. Dentro de uma pequena casa na periferia, uma tensão pesada pairava no ar. Isadora crescia em meio a gritos e agressões que ecoavam pelas paredes finas. Todas as noites, escondidas em cantos escuros, ela apertava os olhos e tampava os ouvidos, tentando em vão se proteger do caos que a rodeava. Em uma dessas noites, os gritos tornaram-se mais altos, mais desesperados. Isa, com o coração acelerado, decidiu que não podia mais suportar. "Parem com isso!" gritou. Sua voz pequena tentando soar firme. "Estou cansada de ver e ouvir vocês brigando. Sabem como é se sentir exausta de tudo isso com apenas 9 anos?" Sua mãe, com o rosto marcado pelas lágrimas e pelo medo, sussurrou: "Filha, vá para o seu quarto. Depois a gente conversa." Isa obedeceu, mas não antes de ver o olhar de ódio no rosto de seu pai, que naquela noite fez uma promessa que gelou seu sangue. "Eu vou embora, mas um dia eu volto, e quando voltar, vou acabar com vocês." Desde aquela noite, nada mais foi o mesmo. Isadora e sua mãe passaram a viver nas sombras, fugindo de um perigo que poderia surgir a qualquer momento. E por anos e anos, a mãe de Isa só pensou em prepará-la, ensinando-a a sobreviver, caso um dia o pai voltasse para cumprir sua terrível promessa. Verdade ou Consequência, por Marcos Vinícius Alves Martins. Era uma tarde de primavera, com o sol radiante e as árvores florescendo. Gabriel caminhava com o coração repleto de esperança e amor. Ele era um jovem sonhador, sempre disposto a ajudar os outros e dedicar-se ao trabalho. Mas seu maior desejo era encontrar um amor verdadeiro, alguém que complementasse sua vida de forma especial. Certo dia, enquanto Gabriel estava no parque perto de seu trabalho, viu um jovem de cabelos escuros e olhos castanho escuro. O rapaz chamado Manuel era exatamente o tipo de pessoa que Gabriel havia imaginado em seus sonhos mais românticos. Fascinado, Gabriel ficou observando Manuel se afastar, sem saber que seu destino estava prestes a mudar. Mais tarde, Gabriel descobriu que Manuel trabalhava na mesma empresa que ele. Durante um intervalo, Gabriel, ainda nervoso, sentou-se ao lado de Manuel no refeitório. Com um sorriso tímido, Manuel cumprimentou Gabriel, e a conversa fluiu de forma natural, revelando interesses e sonhos semelhantes. Gabriel estava encantado, sentindo que havia encontrado alguém especial. Com o passar dos dias, Gabriel e Manuel continuaram a se encontrar e conversar. Apesar da política da empresa que proibia relacionamentos entre funcionários, Gabriel inicialmente não se preocupou com os rumores sobre o status de Manuel, acreditando que o relacionamento seria diferente. No entanto, Gabriel começou a ouvir mais sobre a vida pessoal de Manuel e descobriu que ele estava em um relacionamento sério. Gabriel ficou muito confuso e angustiado, tentando entender os sinais mistos que Manuel estava enviando. Quando a verdade veio à tona, Manuel confirmou que estava em um relacionamento. Gabriel sentiu-se traído e desiludido. Ele havia idealizado Manuel e agora se via diante da dura realidade de que seu crush era apenas mais um, com falhas e contradições. A decepção fez Gabriel refletir sobre suas próprias expectativas e o que realmente procurava em um relacionamento. A história terminou com Gabriel se permitindo tempo para curar e redescobrir o valor de um amor verdadeiro, livre das idealizações e mais atento às verdadeiras intenções dos outros. Trovão, por Mariana Lorenzol. Hoje seria um dia muito importante. Eles se preparavam, pois em algumas horas se apresentariam em mais um show.
Mas não qualquer show. Seria o show em comemoração aos 10 anos de estrada. Era um dia de utilizar os equipamentos que haviam chegado na semana anterior. O teclado novo da Capitã Maybe, importado de outra galáxia, havia chegado naquele dia. Já era hora de devolver o antigo para sua mãe. Capitão I'm Love treinava um novo movimento no chimbal da bateria, e o som das baquetas ressoavam tão altos que se propagavam até no espaço. Capitão Ring of Fire passava o som no violino com a música que havia escrito inspirado na constelação norte. Capitão Starman já havia regulado o volume de seu meteoro e deixado suas 3 guitarras favoritas prontas para o começo do show. Já Capitão Thunderstruck transformava raios em botões e os prendia na sua jaqueta trovão. Todavia, eu não poderia deixar esta data passar em branco sem relembrar fatos marcantes na história dessa banda, que se apresenta em troca de joaninhas. Será que o Capitão Ring of Fire se lembra do show em um bar, onde chegaram bons drinks, um para cada integrante da banda, e ele com muita sede bebeu todos? Ou da vez que a Capitã Maybe, fantasiada de Coraline num show de Halloween, decidiu cantar uma música e a galera gritou: "Já ganhou, já ganhou!" Ou da emoção que sentimos quando ouvimos o Capitão Thunderstruck cantar uma música que escreveu sobre a história dos noivos? E contar a história do casal virou uma tradição em todos os casamentos. Ou em uma peça de teatro em que faziam a trilha sonora e pela primeira vez escutaram o famigerado bordão: "É o leite de siriguela." Ou do Capitão Starman, que usa várias versões de uma camisa com referência a um super-herói. Ou do show em que o Capitão I'm Love, que geralmente fica na parte de trás do palco, precisou nessa noite montar a bateria na frente da banda. Ou que o Capitão Thunderstruck sempre leva botões ao show e no final entrega para a galera e diz: "Temos um presente para você, uma lembrança usada no show de hoje." Ou que a Capitã Maybe cataloga todos os pedidos feitos nos shows e guarda em uma pasta trovão. Ou ainda que no primeiro show trovão, o setlist tinha apenas 9 músicas no repertório, e hoje são mais de 200. Até o momento, 2 logomarcas incríveis com o nome da banda entraram para a história. A primeira, feita por um querido amigo, acabou virando estampa da camisa no aniversário surpresa da Capitã Maybe. Alguns anos depois, outra amiga talentosa fez a segunda, que era para ser apenas um quadrinho de decoração para a parede da Capitã Maybe, mas acabou virando marca oficial da banda, e logo virou camiseta também. O bem marcante e conceitual foram as ilustrações cheias de referência da banda. Na verdade, eram por falta de fotos mesmo. Os capitões e capitãs já foram a partes, já morfaram e já viraram Power Rangers. Já passaram pelo bar do Moe em Springfield, resolveram tocar uma versão rock de Trio Parada Dura. Então, foram vistos em um fuscão preto pelas cidades a rodar. Por último, seus personagens no videoclipe The End a Sing For Us viraram desenhos também. Falando em videoclipes, aqui vão outros fatos interessantes. O primeiro clipe da banda contou com a participação de capitães e capitãs espalhados pelo mundo, que cantaram o refrão junto com a banda, tanto que o Capitão Thunderstruck e a Capitã Maybe passaram noites em claro fazendo a edição. O segundo vídeo foi coisa de cinema, mais de 12 horas de gravação, batatinhas de air fryer, abóboras, um ciclista, uma noiva trovão, um teclado quebrado e um casal que não largava o celular. E por aí vai. Já o terceiro teve um contraste das noites de entrega e um dia de verão. Lembro quando a Capitã Maybe e o Capitão Thunderstruck e um amigo de sempre, Capitão Verão, andavam pela cidade em busca do local perfeito para a gravação, até se depararem com a Rua Trovão. E sem falar na poeira sobre o órgão da mãe da Capitã Maybe. Já repararam que ela empresta todos os instrumentos para a filha, né? O quarto videoclipe foi uma mistura não de black and white, mas de black and red, combinando com o local escolhido para a gravação, o teatro que fica na cidade onde a banda foi formada. Contamos com a Capitã Another fazendo vários registros em bumerangue. Dessa vez foi uma das composições mais marcantes do Capitão Ring of Fire, que inclusive escreveu e ainda escreve todas as músicas autorais da banda. Em algum outro livro, talvez eu conte mais fatos. Agora preciso voltar a dar a minha atenção para a banda. Afinal, estou com eles desde o início, com sol ou chuva, literalmente. Muitas histórias aconteceram e ainda tem muito mais a dizer. Mas se me perguntassem se eu faria tudo de novo, eu responderia: é claro que sim. Vermelho é a cor mais quente, por Matheus Gomes. Acordei com o barulho de um grupo de pessoas revirando latas por toda a vizinhança, em busca de alguma pista que levasse a mulher que estava desaparecida há algum tempo.
Estava frio, não entendia como eles aguentavam ficar horas e horas buscando por ela. Deve fazer o quê? 2 semanas que ela sumiu? O grupo já havia diminuído consideravelmente, sendo agora composto apenas pela família da vítima. Penso que ela deve ter mudado para outra cidade para fugir deles, tão insistentes. Tenho estado preocupado, já que isso pode ser um risco para minha mulher. De qualquer forma, fui ao trabalho. O hospital era distante, tudo parecia tão frio. Liguei o aquecedor, mas nada adiantava. Era um dia tão calmo. Não tínhamos pacientes, fraturas ou sequer cirurgias para aquecer as minhas mãos, que tremiam e pareciam anteceder o que viria. A cada momento sentia o calor mais distante e o ambiente ficava mais gélido. Tive de sair mais cedo do trabalho. Não estava em condições de ficar. Fazia algum tempo que estava sentindo esse frio infernal. Notei um carro de polícia logo à frente à minha casa. Estranhei, mas continuei e calmamente estacionei. Alguns policiais me abordaram e perguntaram se podiam entrar. Analisaram minha casa, inspecionaram quarto, sala, banheiro e cozinha. Me fizeram diversas perguntas, sendo a última: você poderia fazer um resumo do seu dia, doutor? Esse foi o meu dia, policial. Entendo. Por enquanto, te deixaremos descansar, doutor. Aliás, obrigado pelo tratamento da minha filha. Se precisar, estou sempre aqui. Finalmente os policiais se foram. Fiquei preocupado que achassem o alçapão. Depois de muito tempo, só podia pensar em me esquentar. Pego as chaves atrás do livro na prateleira e desço as escadas escuras de um lugar abandonado por Deus. As preces que ecoam em seu interior não passam de sussurros que nunca serão ouvidos. O som que traça e acompanha meus passos são o ranger dos dentes e o murmúrio de um ser que nem pode mais ser considerado humano. Os olhos da minha esposa, mesmo que vazios, pareciam acompanhar minha descida em direção ao seu corpo frio, preso a essa cadeira enferrujada. Um corpo seco que refletia a dor de ter passado por este mundo. Finalmente pude me esquentar. Os gritos não ecoavam mais. Talvez não houvesse nem mesmo uma alma habitando aquele espaço. Meu corpo esquentava com o líquido denso que me banhava. Afinal, vermelho é a cor mais quente. Mas por quanto tempo continuarei quente? Ela escrevia por Michele Mota. Ela escrevia suas memórias. Ela escrevia as próprias ideias. Ela escrevia cartas. Ela escrevia romances e novelas. Ela escrevia quadrinhos. Ela escrevia longos caminhos. Ela escrevia seus sonhos e pesadelos. Ela escrevia contos, histórias e devaneios. Ela escrevia tanto, mas nunca sequer escreveu uma linha. Escreveu tudo na mente, e depois que morreu, mais nada havia. Prioridades de Michele Mota. O calor do dia havia passado e a noite estava fresca. O céu, limpo e estrelado, servia de palco para a grande dama prateada, que brilhava intensamente. A lua. É noite de Feira da Lua. O evento acontece uma vez por semana, cada vez em um bairro diferente da pacata cidade, quase sempre ao lado de uma praça. A feira reúne famílias que querem comprar suas verduras frescas com a galera que acabou de sair do trabalho e quer comer alguma coisinha antes de voltar para casa. Muitas pessoas na rua, música alta, conversas, risos das crianças no brinquedo inflável e no pula-pula. O cheiro de pastel feito na hora e do caldo de cana recém-espremido domina o ambiente. Na outra barraca, cheiro de café moído na hora. Mãe e filha passeiam entre as barracas. Em meio às hortaliças e verduras, frutas e legumes, tantas cores e cheiros. Seus olhinhos se fixam em um ponto dentro de uma barraca. Se solta da mão da mãe e se aproxima lentamente. São livros infantis. No auge de seus 5 anos de idade, a criança se encanta com as capas coloridas à sua frente. Mamãe, olha só, livro para criança. Compra um para mim? Deixa eu ver, R$35 em um livro? Ah, não, minha filha, tô sem dinheiro hoje. Outro dia a gente compra. Pega novamente a mão da criança, se afasta da barraca com os livros e se aproxima de outra banca, com calcinhas, pijamas, laços e babados.
Ah, que laço lindo! Amei! Quanto custa esse, moça? R$ 35, senhora. Ok, vou levar. Vai ficar lindo no seu cabelo, minha filha. A Guerra de Dai-Bazal, por Pedro Henrique Ribeiro de Sá. Em Dai-Bazal, um planeta cheio de vida, existia um reino chamado Straket, onde todos os habitantes viviam em paz com a natureza. Até que um grupo de exploração liderado por Henry chega a esse planeta. Começam a explorá-lo e acabam encontrando o reino de Straket. Então eles voltam à Terra com essas informações obtidas. Ao retornarem, eles contam aos seus superiores que os enviam de volta com 2 tropas. Eles se dividem em 2 equipes. Uma queria tentar contato com o tal reino desconhecido, enquanto a outra iria explorar mais a fundo o planeta. Mas quando a equipe responsável pelo contato com o rei chegou lá, eles foram recebidos com agressividade pelo povo que ali morava, e foram escoltados até o rei, que os avisou para irem embora ou iniciariam uma guerra, pois o rei conhecia bem os humanos e sua fama de destruir tudo que tocava. Então, quando eles saíram de lá, foram correndo avisar a outra equipe, mas descobriram que essa equipe não ia só para explorar, mas também para extrair informações sobre o reino e o planeta para atacá-lo. Então Henry, que não fazia ideia desse plano de seus superiores, tentou apagar essas informações para evitar uma guerra, mas foi pego e preso por seus companheiros. Chegando à Terra, as informações foram repassadas aos seus superiores, que pegaram as informações e as estudaram para atacar Dai-Bazal. Henry não queria guerra, escapa da prisão, rouba uma nave e corre para avisar o rei de Dai-Bazal sobre o ataque. Então o rei decidiu acreditar em Henry e construiu um escudo que cercava o planeta para evitar o confronto. Quando os humanos chegaram, se depararam com um enorme escudo. Todavia, não recuaram e continuaram o ataque. Então o reino de Straket enviou Henry numa nave para falar com o líder dos humanos. Porém, quando invadiu a sala do líder, descobriu que ele havia sido assassinado pelo seu conselheiro, que estava dando ordens pelas sombras com muito cuidado para não ser descoberto, pois as pessoas achavam que eram as ordens do seu líder. Por isso, Henry confrontou o conselheiro, trancou os 2 na sala, pois não poderia deixar que ninguém soubesse desse segredo. Então ele desafiou Henry para uma luta. Mas este rapidamente venceu com um golpe certeiro no coração do conselheiro e falou a verdade para todos. Henry se tornou o novo líder da humanidade, parou a guerra e se aliou a Dai-Bazal, evitando muitas mortes e dando a ambos os planetas um final feliz, de longa prosperidade e paz. Um gole de café e uma dose de magia, por Tatiane Bueno. Irei escrever um conto, ele terá toques de fantasia, ao mesmo tempo que despertará identificação com o leitor, levando do riso ao choro e ao riso novamente. Mas antes, eu preciso de um café. Ir ao correio, levar aquele saco de pilhas usadas ao ponto de descarte. Na volta, aproveito para comprar pasta de amendoim, cúrcuma e álcool 70. Droga! Cadê o álcool 70 desse mercado? Já é hora de buscar o menino na escola. Hoje é o retorno da gata ao veterinário. Dentista às 16? Comida pronta para o almoço de amanhã. Enfim, vamos lá. Ao norte do estado mais frio do país, à margem direita de uma estrada rural de uma cidadezinha cujo nome em Guarani significa Rio das Pedras Preciosas, existe um pomar habitado por criaturas mágicas. A criança não foi à escola. É o 8º ou 9º resfriado do ano. Sinusite veio braba. A gata não melhorou. E ainda tem as vacinas da cachorra. Corremos para o veterinário. Meu Deus, eu não quero nem ver quanto isso vai custar. Mando mensagem para a farmácia. Hora da inalação. Menino medicado, a gata ficou internada. Todo mundo alimentado. Pronto, posso continuar. A posição do sol indicava que em breve a tarde daria lugar para a noite. Sentada em sua pedra preferida, ela observava o balé das borboletas que, em busca de néctar, pousavam nas florzinhas selvagens que cresciam naquela região. Por entre o cantar dos pássaros, ao longe, e o som da água corrente da sanga que delimitava o pomar, ela ouviu, de repente, uma voz. Saudações, senhorita. Sabe me dizer se, seguindo esse riacho em Conta Grande, Rocha das Esmeraldas? Arrancada do seu estado quase meditativo, ela se virou rapidamente para onde o forasteiro acabara de surgir e notou que ele sorria com os olhos, provavelmente muito satisfeito com o susto que lhe dera, um misto de irritação e desdém, o que é bem característico das faldas.
E respondeu: gnomos sempre em busca de tesouros que mal conseguem carregar. Esse pomar realmente existiu e foi o meu lugar mágico durante a infância. Tinha pés de pêssegos, laranjas, bergamotas, abacates. Mas o que ganhava destaque eram as ameixeiras, trigêmeas, que ficavam ao ladinho da estrada, ora repletas de flores brancas, ora de frutas amarelas. E se alguma criatura mágica o pomar habitou, certamente eram as ameixeiras, que as fadinhas faziam morada. Mas a vida seguiu e segue, e composta de brevidades ela é. A gata infelizmente não resistiu. Um câncer agressivo sua preciosa vidinha ceifou. O luto guardei no bolso. Mais tarde consigo chorar. A terra com meu amado pomar foi vendida, e no lugar das árvores, uma criação de inocentes porcos nascidos para serem abatidos foi o que ficou. E as fadas, onde foram parar? A morte do galo garnizé, Vanusa Bramucci. Meu nome é Júlia, tenho 25 anos e sou mãe de um filho de 6 anos. Tenho uma vida muito corrida. Todos os dias levo meu filho para a creche e quando saio do serviço, passo para pegá-lo. Meu filho tem um casal de garnizé. São os bichinhos de estimação dele. Porém, um dia, ao chegar em casa com meu filho e ir lavar as suas roupas, levei um baita de um susto com uma criança diferente no meu quintal. Ele chegou dizendo: Tia, posso brincar com a bola do seu filho? Fiquei tão atordoada, mas falei: sim, claro, pode sim. Fiquei assustado olhando aquela criança. Fiquei observando sair. E ele foi em direção ao fundo do meu quintal. Aí eu descobri que ele havia feito um buraco no muro para passar do quintal da casa dele para a minha. Gente, fiquei chocada com isso. Fui lá na casa dos pais dele e comuniquei o que tinha acontecido. Porém, eles não resolveram o problema e não tamparam o buraco. Passaram-se uns dias, fui ao dentista com meu filho, quando meu telefone tocou. Meu esposo falou que o cachorro que o vizinho pegou invadiu o nosso quintal por aquele buraco do muro e matou o galo. Gente, fiquei muito indignada. Fui novamente à casa do vizinho, porém não encontrei ninguém para resolver o problema. Já que não teve solução, tomei uma poção. Me transformei em um dragão, cuspi fogo pelo buraco do muro e matei aquele cachorrão. Mas aí eu acordei. Brincando entre páginas, Vitória Borim. Depois de uma semana inteirinha dentro de casa por causa das fortes chuvas, a imaginação corria para os livros, pela falta de espaço para brincar. Foi assim que Nina descobriu outras formas de descer em um escorrega, subir na gangorra e de jogar pique-esconde. Para ela, aquela semana passou muito rápido e quando menos esperava, o sol já estava brilhando novamente no céu. Foi dessa forma que a sua avó decidiu levá-la ao parquinho, pensando que a garotinha tinha muita energia acumulada para gastar. Quando chegaram lá, a avó esperava que sua neta corresse em direção aos brinquedos, com fome de brincar e sem querer perder nenhum segundo. Mas o que ela não sabia era que a menina tinha passado a última semana inteira brincando e alimentando a sua imaginação como nunca. Minha filha, agorinha já vai escurecer. Quer que a vovó balance você? Disse a avó ao ver a menina sentada na areia. Hoje não, vó. Já brinquei em muitos parquinhos durante a semana que passou. Falou Nina, com desdém, enquanto observava as nuvens mudando de cor no céu. Mas Nina, na semana passada, a gente não saiu de casa. Choveu o tempo todo, retrucou a avó. Por isso mesmo, eu fui brincar nos livros. Lá não estava chovendo. E logo nas primeiras páginas, eu conheci a Marina, que em sua história me levou para descobrir as cores do mar. Naveguei pelo Brasil inteiro com os pequenos jancadeiros e até ajudei um pintinho a saber qual era a hora favorita do dia dele. Agora eu estou cansada,
Minha imaginação está muito cheia, disse Nina, com os braços cruzados, fazendo-os de travesseiro, enquanto observava um lindo pôr do sol. A avó, extasiada pelas falas de Nina, se sentou na areia ao lado da neta, e para ajudar a mente da pequenina na diluição de tudo aquilo que havia consumido na sua imaginação, fez um cafuné, com uma sobremesa que faltava.